Vamos lá, pessoal. Sociologia no Brasil, tá? Nós vamos ver como que a sociologia vai trabalhar aqui no Brasil, como que ela vai influenciar o estudo das sociedades aqui brasileiras, ok? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que os sociólogos brasileiros, eles vão ser influenciados pelo darwinismo social, que foi uma teoria errônea, né, de um homem chamado Herbert Spencer, sobre o darwinismo social, tá? Onde ele colocava culturas superiores e inferiores. No caso aqui do Brasil, nós vamos ter esses nomes aqui, ó, Nina Rodrigues, Roquete Pinto e Silvio Romero, que vão analisar a nossa sociedade baseado nessa teoria do darwinismo social de Herbert Spencer, ok? Dizendo que a nossa sociedade era atrasada. Inclusive, vai ter alguns discursos dizendo que a nossa sociedade era atrasada por causa da miscigenação, essa mistura de brancos e negros. Bom, dando continuidade, já no século XX, lá na década de 20, nós vamos encontrar aqui alguns pensadores importantes, tá? E como que essa sociologia vai começar a desabrochar no nosso país? Nós vamos ver que no começo a nossa sociologia ela vai ter influência bastante de um homem chamado de um sociólogo, né, que a gente já trabalhou, Emily Durkheim, e eles vão querer colocar nas escolas normais a teoria do Emily Durkheim, né, a sociologia dele, né, que é aquela sociologia da coerção, onde eu tenho que fazer e agir de acordo com o que é mandado. Vamos dar um exemplo: as leis de trânsito. Você não escolhe, né? Ela está fora de você. Então você tem que cumprir o que é dito para você, ok? Então ela é exterior. A sociologia que eles queriam implantar aqui no Brasil era essa. Quem queria? No caso, a elite brasileira, tá? Conforme vocês veem aqui nesses parágrafos, ela que queria institucionalizar essa sociologia, tá? A sociologia do Emily Durkheim. Porém, não vai ser isso que vai acontecer, né? Nós vamos ver nesses mesmos parágrafos que um outro grupo de pensadores, né, vão implementar um outro tipo de sociologia aqui no Brasil, tá? E estes outros tipos de sociologia vai gerar a tríade principal de sociólogos brasileiros, que é Gilberto Freire, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda. Então vamos recapitular aqui, ó. A elite brasileira queria uma sociologia baseada nos princípios de Emily Durkheim. Porém, o que essa escola sociológica vai gerar não vai ser isso, vai ser outros tipos de sociólogos. Tá? O primeiro deles, Gilberto Freire, ele vai ser o primeiro sociólogo a valorizar a miscigenação. Tá? Ele vai dizer que a nossa cultura ela é boa, importante, ela é civilizada também por causa dessa miscigenação, a mistura entre brancos, negros, indígenas e várias outras culturas, tá? Então eu deixei aqui grifado para vocês entenderem. A miscigenação é defendida como exemplo de tolerância e capacidade de assimilação do outro na sociedade brasileira. Daí surgiu a noção de existir no país uma democracia racial. Então, palavra-chave do Gilberto Freire é democracia racial. Tá? Aqui nós temos um quadro que exemplifica esse pensamento. Né? Mais adiante, nós vamos ver um outro pensador, né? Um outro sociólogo. Antes dele tem essa charge que é interessante, vale a pena vocês darem uma analisada e uma refletida sobre ela. O pensamento sociológico de Caio Prado Júnior. Tá? O Caio Prado Júnior ele vai ser o primeiro sociólogo a fazer uma análise marxista da nossa sociedade. Né? Ele vai pegar as ideias do Marx, a luta de classes, e colocar na nossa sociedade desde o período colonial. Tá? No período colonial, como vai ser formada essa sociedade. Para ele, nós não passamos de uma transição entre feudalismo para o capitalismo, como ocorre na teoria marxista. Para ele, nós apenas somos um país que como eu posso dizer isso? Nós apenas fornecemos materiais para os países capitalistas, porque nós estamos em um espaço periférico. Nós sempre fomos, segundo a teoria de Caio Prado Júnior aqui, países que estavam num espaço periférico integrado, né, e explorado por esses países capitalistas, né, dessa lógica capitalista, ok? Um pensador extremamente importante por ser o primeiro a fazer uma análise
econômica do que é a sociedade brasileira. O último pensador é o Sérgio Buarque de Holanda, né? Ele vai estudar na Alemanha, tá? Também vai dar aula na Alemanha, na Universidade de Munique, e ele vai ser extremamente influenciado por um pensador chamado Max Weber, tá? Que a gente já trabalhou também. O Sérgio Buarque de Holanda, galera, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai dizer que a nossa formação como sociedade ela é extremamente baseada nos princípios pessoal. Ou seja, não existe essa impessoalidade. O que, que é isso? O que, que é essa impessoalidade? Vamos supor, existe uma lei, tá? Uma regra, e essa regra tem que ser cumprida se você for ou não meu amigo. Independente se você é meu amigo, meu conhecido, não importa. É importante que ela tem que ser cumprida. Essa organização, ela não tem que se basear em laços pessoais, ela tem que se basear em laços impessoal, né? É assim que se organiza uma sociedade. A Constituição, a lei, a organização tem que estar acima das minhas relações pessoais com as pessoas. Então, não é isso que vai acontecer na nossa sociedade, segundo Sérgio Buarque de Holanda. Toda a nossa formação vai ser baseada nesses laços pessoais, ok? O nosso próximo tópico, tópico E, a sociologia contemporânea, é, ela vai trabalhar o quê? Como o Brasil ele vai se adaptar ao contexto histórico mundial, tá? A Segunda Guerra, a Guerra Fria, tá? O processo de descolonização dos países africanos e asiáticos, tá? Todo esse período nós vamos sofrer impacto aqui na nossa sociedade. Vamos ler esse trecho aqui, ó. Nessa nova fase, a Escola Paulista de Sociologia, ou Sociologia da USP, teve especial destaque. Nomes como de Florestan Fernandes, Otávio Yanni, Jacob Gorenet e Fernando Henrique Cardoso, entre outros, se destacaram. As discussões giravam em torno da teoria de modernização, dos debates sobre os requisitos da sociedade tradicional que deveriam ser combatidos para consolidação de uma sociedade moderna, ou seja, o que é antigo e o que é novo. A ideia agora da sociologia é saber fazer essa linha entre o que é antigo e o que é novo. As ideias de Florestan Fernandes, que a apostila deixa aqui para nós, ela é basicamente assim: como que o racismo, tá? Essa ideia de que o negro é inferior, ele vai atrapalhar nas lutas de classes, né? Lembrando que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, então esse pensamento que existe até hoje, né, de que o negro é inferior, vai influenciar nas lutas de classe. O outro pensador é o Fernando Henrique Cardoso, né? Ele vai dizer que a nossa sociedade, o nosso país, ele é extremamente dependente das potências capitalistas, né? E isso traz alguns problemas, tá? Nós vivemos em uma periferia do capitalismo, é o que ele vai dizer. E por nós sermos dependentes, subdesenvolvidos, nós vamos ter alguns problemas aí, tá? É, nós temos aqui também a questão do regime militar no Brasil, né? Que atrapalhou na questão da democracia brasileira, né? Como que a nossa democracia não aconteceu antes e por aí vai, tá? Aqui nesse trecho vocês podem estar dando uma lida para facilitar o entendimento, ok? Sociologia brasileira hoje. Hoje a sociologia ela não trabalha mais com só aquelas questões, vamos analisar toda uma sociedade. Não, ela analisa detalhes de uma sociedade, que é o caso de movimentos, né? Movimentos ambientalistas, a construção de uma cidade, né? Como que é a população daquele lugar, os movimentos sociais, LGBT, o feminismo, tá? Dentre todos esses emaranhados de costumes que nós temos aí na sociedade. Então ela deixou de ser uma sociologia única, né? Ela é uma sociologia plural que trabalha em vários campos, ok? Bom, pessoal, basicamente é isso, né? Um tema mais tranquilo, bons estudos e as dúvidas nós tiramos aí nas aulas de conferência. Abraço.